Fala, nação roqueira ligada aqui no canal Rockpedia, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vou falar um pouco dos 10 anos da volta do Rock in Rio, falar um pouco sobre o Rock in Rio 2011 para vocês, trazer algumas curiosidades, os shows que tiveram naquela edição de volta do Rock in Rio. Mas antes de começar aqui a falar sobre isso, você vem aqui embaixo, você que não for inscrito ainda, se inscreva no canal, deixa o seu joinha aí que ajuda bastante com o canal, e também vai estar na descrição, vai aparecer para vocês as redes sociais do canal, sigam lá para dar aquela moral, beleza? Bom, primeiramente o que vale ressaltar é que tivemos um hiato de 10 anos, né, de 10 anos e não tivemos Rock in Rio. O último tinha sido em 2001, aí só em 2011, 10 anos depois, retornaram as atividades aí do Rock in Rio. E uma curiosidade legal que poucas pessoas sabem, acredito eu, é que essa edição do Rock in Rio era para ter sido realizada em 2014, porque eles construíram aquele complexo já pensando nas Olimpíadas, onde teve nesse Rock in Rio de 2011, e assim, era para ter sido em 2014 junto com a Copa do Mundo, né? No mesmo ano, aliás, da Copa do Mundo. Então, estava previsto para ser realizado em 2014, mas por um pedido da própria Prefeitura do Rio de Janeiro, eles anteciparam aí em 3 anos a realização do Rock in Rio de 2011. Ele foi realizado então entre os dias 23, 24, 25, 29 e 30 de setembro e finalizado aí no dia 1 e 2 de outubro, tá? No Parque Olímpico da Cidade do Rock. E tivemos diversos shows legais, assim, tivemos curiosidades legais, por exemplo, foi nesse Rock in Rio que ficou aquele bordão lá do Hoje é Dia de Rock Bebê, da Cristiane Torlone, né, a atriz da Rede Globo, que pegou demais. Tivemos shows não muito bons, mas shows muito legais. Por exemplo, um dos shows que eu achei assim, digamos que poderia, vamos supor assim, não que o show foi ruim, tá? Muito pelo contrário. Mas um show que eu acho que no line-up ali, que sempre tem isso, né? Quando tem line-up de festival, principalmente o Rock in Rio, sempre tem, tipo, as pessoas falam, mas esse show poderia ter sido do Palco Mundo, mas uma banda não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, um exemplo legal pra gente dar aqui é o show do Sepultura, né? Deixa eu ver aqui, que foi no Palco Sunset, no Dia do Metal, que foi Sepultura e o Tambor do Bronx. Esse show, eu acho que poderia ter sido muito bem colocado, por exemplo, no dia que teve metal no Palco Mundo, que foi o dia 25 de setembro. Inclusive é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Eu não sei quando esse vídeo vai ser lançado, provavelmente ali ou no dia 26 ou no dia 27. Mas há 10 anos atrás, então, tivemos o dia do metal, que teve Glória, Corrida em Cambria, Motorhead, Slipknot e Metallica encerrando. Então, por exemplo, esse show do Sepultura eu colocaria, por exemplo, no lugar do Glória. Olha que o Glória é uma banda que eu gosto pra caramba, e o show deles foi muito vaiado, porque quase ninguém conhecia a banda, uma banda nova, e muita gente pegou raiva do Glória, porque antes eles faziam músicas mais pesadas, depois foram para uma parte mais melódica, e realmente a parte que eles fizeram covers, por exemplo, eles fizeram covers de Pantera, enfim, na parte dos covers, que eles quiseram encher linguiça ali para tentar cativar o público, eu não acho isso ruim, acho que isso é válido. Foi a parte que o público mais interagiu com os caras. Realmente eu acho que essa escolha do Glória começar ali o Dia do Metal no Palco Mundo, acho que ali poderia ter colocado esse show do Sepultura com o Tambor do Bronx, que foi um showzaço, tá? Fechando o Dia do Metal. Nesse dia também tivemos o Corrida em Cambria, que era uma banda que eu não conhecia. Eu gostei bem mais ou menos, assim, achei ok. Tivemos aí essa trinca foi muito, muito da hora, velho, que foi Motorhead, nem preciso falar nada, né? Nem preciso falar nada. O Slipknot, que pra mim não é porque eu sou fã da banda, não é porque é minha banda favorita, mas pra mim foi um dos melhores shows, com certeza, da edição. Por quê? Eu vou explicar por quê, tá? Porque naquela fase da banda, eles tinham perdido Paul Gray há pouco tempo, pouco mais de um ano.
Então eles estavam voltando a fazerem shows em festivais. Esse show do Rock in Rio alavancou muito a carreira dos caras. Assim, eles já eram uma banda muito bem estabelecida, com certeza, muita gente conhecia. Mas com esse show do Rock in Rio, com certeza abriu muitas portas para eles se tornarem uma das melhores bandas da atualidade, maiores bandas de metal da atualidade. E não sou eu que estou falando. Exemplo disso, 2015 eles voltaram a tocar no Rock in Rio e fecharam o Palco Mundo. Eles tocam nos maiores festivais do mundo, Rock in Ring, Download, sempre fazem shows muito lotados. Então assim, não sou eu que estou falando, tá? Com certeza o Slipknot, até pelos números que eles alcançam em videoclipes, em diversas coisas, realmente o Slipknot é uma das grandes bandas. E aí vai também uma crítica, porque pensa, eles colocaram Motorhead antes do Slipknot. Nada contra o Slipknot, minha banda do coração, mas o Motorhead, cara. Tipo, acho que aí depois do Corrida em Canberra, coloca o Slipknot, aí fecha Motorhead e Metallica, que são bandas mais veteranas. Mas assim, show do Slipknot sensacional, do Metallica também. É bem difícil o Metallica fazer um show ruim, tá? Antes desse dia, no dia anterior, no dia 24, nós tivemos o dia mais alternativo, digamos assim, né? Por exemplo, no Palco Mundo tivemos NX0, Stone Sour, Capital Inicial, Snow Patrol e fechando Red Hot Chili Peppers. Aí vai também uma super crítica, e teve muito isso na época. Por quê? São bandas desconexas, tá? São bandas desconexas. Por exemplo, o NX0, tá, ele pode até ter um som parecido ali, por exemplo. Na verdade, sim, ele não tem um som parecido nem com o Chili Peppers, nem com o Snow Patrol, nem com o Capital Inicial e nem com o Stone Sour. O Stone Sour é um metal. O Stone Sour poderia estar no dia metal no lugar do Sepultura, por exemplo. Não para fechar o palco Sunset, mas para estar ali no dia do metal, certo? O Capital Inicial, ele até flerta em alguns momentos com o Chili Peppers, mas o Chili Peppers é uma banda tipo, que faz um rock alternativo, que tem ali um pouco do funk, não tem muita vez. No Patrol também, sabe, foi um dia meio desconexo. Acho que essa escalação ali não ficou muito boa, mas assim, tivemos shows legais, por exemplo, do Stone Sour, com certeza também esse show do Rock in Rio alavancou muito a carreira dos caras, porque muita gente não conhecia eles, e depois que foram descobrir que era outra banda de dois membros do Slipknot, né, o Corey Taylor e o James Root, que não tá mais no Stone Sour, então foi um dia meio desconexo, sabe? Ó, de shows de rock, por exemplo, no primeiro dia só teve o Elton John ali, que foi no dia que teve Cláudia Leite, Katy Perry, Elton John e Rihanna. Inclusive, quando saiu que a Cláudia Leite ia estar, teve um raid, nossa, o pessoal ficou muito puto, falou, mano, Cláudia Leite no festival de rock. Só que vale ressaltar pra vocês, isso quem fala muito é o Regis Tadeu. Eu concordo, o Rock in Rio nunca foi um festival somente de rock. Você pode até pegar os outros Rock in Rios, as edições gringas sempre tem um artista pop, eles pegam ali um artista meio indie, um de funk, um de black, por exemplo, hip hop, enfim. Nunca foi um festival estritamente de rock and roll, tá? Festival de rock que você vai encontrar é Download, é Rock in Ring, os festivais de metal, o Wacken, por exemplo. Esses festivais, sim, são só de rock, por exemplo, Monsters of Rock também, enfim. Vindo aqui para o dia, aí a gente vai dar um salto, por exemplo, nós tivemos, por exemplo, no dia 30 de setembro, tô pegando uma colinha aqui que é difícil saber de cabeça, todos os shows. Por exemplo, no dia 30 de setembro, tivemos aí um show do Lenny Kravitz, que eu gosto das músicas do Lenny Kravitz, foi um show bem destacado desse dia 30. E aí, pra fechar aqui essa parte do Palco Mundo, depois eu vou falar um pouco do Palco Sunset, que também teve shows bem legais. No dia 2 de outubro, fechando o Rock in Rio, tivemos então no Palco Mundo Detonautas, Pitch, Evanescence, System of a Down e Guns N' Roses. Line-up recheadíssimo, line-up pesado. E aí eu acho que foi mais ou menos um acerto, porque são bandas que não são desconexas, que fazem um som parecido, tirando o System of a Down ali, que ele é mais metal e não encaixaria muito bem, por exemplo, com o Guns, tá?
Então nesse dia eu acho que foi um acerto da produção, sabe? Que você vê, Detonautas e Pitty fazem sons parecidos, e são duas bandas brasileiras e boas. O Evanescence também faz apesar de ter ali um pouco do rock gótico, né, com os vocais ali da Emily, mas fazem parte da mesma safra, digamos assim. São bandas que começaram mais ou menos na mesma época, igual o System of a Down. Aí fechou com o Guns N' Roses, e esse show demorou pra caramba, que nesse dia caiu uma chuva gigantesca, e o Guns ele já tem, por tradição, como é que fala? Adiar, não é adiar, mas demorar para entrar no palco. O Axl sempre teve isso na história do Guns N' Roses, eles sempre atrasavam nos shows, cerca de uma hora e meia, mas foi um show bacana, um show enérgico, apesar de toda a chuva. O show começou aqui, eu tô vendo, 1h10 da manhã, eu lembro que ele foi terminar, tipo, lá por umas 3h30 da manhã, tipo, demorou acho que o show teve 2h30, teve muitos solos, assim, apesar de ter sido um show muito bacana, mas teve muitos solos, muitas coisas, eles fizeram um show bom, só que eu acho que poderia ter sido um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais rápido, sabe, cerca ali de 2 horas acho que tava bom. Se não me falha a memória, esse show teve 2h30, algo assim, 2h40, enfim. E aí, no palco Sunset, nós tivemos ali alguns encontros legais, que nem o Mike Patton com o Mondokane e a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, que foi um show bem bacana. Mike Patton, pelo amor de Deus, né, o vocalista ali do Faith No More. Aí no dia metal tivemos ótimos shows, tivemos Matanza e Binegão, que tem essas fusões ali de estilos, né? Matanza e Binegão fizeram um show muito legal. Corsos e The Punk Metal All Stars, showzaço também. Angra e Tarja Turunen, magnífico esse show. E fechou também com o Sepultura e o Tambor do Bronx, que foi o show que eu falei no começo, que poderia ter sido colocado ali no, como é que fala? No palco mundo, né? Sepultura é Sepultura, né, rapaziada? Sempre merece o palco mundo. Então acho que não tem muito o que falar. Deixa eu ver nos outros dias. Tivemos um encontro bem bacana, que foi no último dia de Rock in Rio, que foi o Titãs e uma banda portuguesa chamada Chutos e Pontapés. Eu gostei bastante desse show. Então assim, foi um festival muito bom, assim, uma edição de Rock in Rio bem bacana, trazendo shows muito legais. E a volta do Rock in Rio depois de 10 anos, né? Claro que tem isso que eu falei pra vocês, é a minha opinião dessas desconexões, que nem eu falei, principalmente naquele dia que teve lá, foi no dia 24, né, que teve NX0 e tal, mas assim, nunca vai agradar 100%, tá, é bem difícil, mas foi um festival bacana, eu lembro que na época, só um registro aqui pra vocês, na época que teve esse Rock in Rio, foi mais ou menos na época que eu criei uma comunidade no Orkut, olha como é velho já, que eu criei uma comunidade, uma página, né, no Orkut para o Slipknot, que eu era muito fã, criei um fã-clube nessa época do Rock in Rio 2011, inclusive eu tenho essa página até hoje, só que agora no Facebook, né, eu tenho uma página dedicada ao Slipknot e tal, então assim, foi um festival que marcou a época, sim, tivemos bons shows, e eu quero saber de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês lembram alguma coisa desse Rock in Rio 2011, quais os shows que vocês mais gostaram. Na minha opinião, 3 shows foram os melhores, tá? Vou colocar o Slipknot em primeiro, vocês podem me xingar aí, mas mano, foi um showzaço. Metallica em segundo e Guns N' Roses em terceiro. E ali, comendo pelas beiradas, tivemos um belo show do Chili Peppers e também do System of a Down. Acho que esses 5 aí, vamos colocar um top 5, velho. Acho que esses 5 foram os melhores, tá bom, rapaziada? Muito obrigado você que assistiu até agora. Obrigado por assistir, valeu e até a próxima.